De nada. Gurias, vocês querem perguntar alguma coisa? Algum, algum exercício? Querem conferir os resultados, talvez, dos exercícios que a gente deixou ontem? Alguma coisa assim? Também para corrigir com vocês. Por mim, pode ser. Eu só fiz uma atividade ainda, falta outra. Qual das folhas você está fazendo, Natália? Eu tô fazendo a atividade dos quadriláteros e triângulos, que tem que olhar os vídeos e responder conforme ele fala no vídeo. Isso, muito bem. Tá, eu vou abrir o material aqui. Tu tá entendendo o vídeo ou, tipo, é fácil, assim, de entender o que ele tá falando? Ou tá uma linguagem, tipo, difícil, assim, de entender? Não, eu achei bem fácil, tá bem fácil o entendimento. Tá conseguindo Então, tá bem. preencher todas as perguntas lá, Natália? Sim, sim, tem todas no vídeo. Uhum. Você não esquece que todas elas têm que ter um desenho também nas que pedem, tá? Sim. Muito bem. A única coisa que eu não consegui fazer foi nos quadriláteros, a número 5, que tem que justificar que todo retângulo é um paralelogramo. Eu não consegui justificar, que perguntou o porquê, né? Certo, eu vou procurar o material aqui e vou projetar pra gente analisar essa questão, tá? Um minutinho. Só uma pergunta, tu já terminou de ver o vídeo? Ou, tipo, enquanto ele for falando, tu tá preenchendo, tipo, junto, assim, sabe? Tu já assistiu o vídeo completo ou tu tá fazendo junto? Eu tô fazendo conforme ele vai falando. Daí, se eu tenho alguma Ah, dúvida, eu tá. volto no que ele falou e faço de novo. Uhum. Tá bem. Uhum. Eu só falta terminar de ver o vídeo dos triângulos que eu parei de fazer. Sim. Tony, tu pode me enviar o PDF dessa atividade de novo? Não tá nesse computador aqui. Sim, senhor. Muito obrigado.
Vocês estão conseguindo ver a apresentação, gente? Sim. Sim? A Sim. Raíssa, quando. Não sei se é a Raíssa ou a Natália, desculpa. Mas quando terminar de ver o vídeo dos quadriláteros, tu avisa pra nós pra gente fazer junto essa número 5 daí, tá? Olha, eu tentei desenhar aqui ah, o retângulo, né, que fala ali na primeira questão, da 5 letra A, que todo retângulo é um paralelogramo ou todo paralelogramo é um retângulo. Então, eu tentei desenhar aqui o retângulo e o paralelogramo. Só que o paralelogramo ele ficou um pouco desproporcional ao tamanho do lado. Então, eu vou tentar consertar ele antes de explicar, porque senão não vai fazer sentido eu explicar com ele tortinho, tá? Mas eu já explico. Certo, Tony? Daí assim, pessoal, à medida que a Tony for fazendo os desenhos, ele vai pensando junto como é que faz o número 5, certo? Tá bom?
Parece que agora ficou mais bonitinho. Qual foi o primeiro conceito que o professor explicou no vídeo? É o paralelogramo ou o retângulo? O paralelogramo. Muito bem. E quais foram as características que ele disse que são, tipo, imprescindíveis para ter num paralelogramo? Os lados opostos são paralelos? Muito bem. Isso. Então, a gente tem que por paralelogramo, perdão, os lados opostos são paralelos, ou seja, este lado aqui, ele vai ser paralelo a esse, certo? E eles vão ter a mesma medida. E o mesmo acontece para esse daqui, né? Eles vão ser paralelos porque eles nunca se cortam, né? A gente viu na nossa primeira aula que quando eles são retas paralelas, elas nunca se cruzam, nunca se tocam em nenhum ponto, certo? E a definição do retângulo. Tu lembra qual era a definição do retângulo que ele deu? Possui os ângulos internos retos iguais a 90 graus. Isso. Ou seja, pro retângulo, ele também vai ter os lados paralelos, opostos paralelos, perdão. Então, essa medida aqui vai ser igual a essa, e essa também vai ser igual a essa. E ainda que os ângulos internos dele vão ser iguais a 90 graus, certo? Então, a pergunta pede, todo retângulo é um paralelogramo ou todo paralelogramo é um retângulo? Tendo em vista que, para ser paralelogramo, ele precisa ter só os lados opostos paralelos, o retângulo, ele precisa, tipo, de uma questãozinha a mais, que é os ângulos internos iguais a 90, certo? Então, o que acontece? Se eu dissesse que todo paralelogramo é um retângulo, eu estaria mentindo, porque nem sempre esse paralelogramo vai ter ângulos internos iguais a 90, né? Porque eles vão sempre ter perdão, um lado mais inclinadinho que o outro. E esse lado inclinadinho nem sempre forma 90 graus com os outros. Então, isso quer dizer que todo retângulo é um paralelogramo, porque para ser paralelogramo, eu preciso só ter lados opostos paralelos. Tendo lados opostos paralelos, eu tenho paralelogramo. E para ser um retângulo, eu preciso ter, além dos lados paralelos, lados opostos paralelos, perdão, eu preciso ter 90 graus. Por isso que, então, todo retângulo é um paralelogramo. Deu para entender? Mas nem todo paralelogramo é um retângulo. Isso aí, Isso, tá? mas nem todo paralelogramo é um retângulo. Daí tu pode pôr na justificativa no porquê ali é que tanto o retângulo como o paralelogramo têm lados opostos paralelos. Mas nem todo paralelogramo também tem os ângulos internos retos como retângulo. Mais ou menos isso, estava Eu resumindo. coloquei que apresentam lados iguais paralelos que ele tinha dito, mas não sei. Não, mas tá certo, os lados são paralelos também vão ser iguais, tá? Não tá errado. Mas tipo, mais pra te completar, tu pode dizer também que nem todo paralelogramo vai ter os ângulos internos retos, que nem o retângulo tem. Isso tu botou tá certo, mas é um complemento. Dá uma incrementada, assim, sabe? Pra deixar Isso, completo, tá digamos. bem completinho. Muito Deu para bem. entender? Sim, tranquilo. Tá bem. Raíssa, tu conseguiu entender? Tá bem. Tudo bem, então. Acho que ele pode fazer a B também com ela, Tony.
Muito bem. Para a letra B, ele está falando que, está perguntando, todo quadrado é um retângulo ou todo retângulo é um quadrado? E por quê, né? Qual vocês acham que... A gente já viu antes aqui, né? Que para ser um retângulo, ele precisa ter os lados opostos paralelos, né? Então, a gente tem aqui lados opostos paralelos. E ainda que os ângulos internos têm que ser iguais a 90 graus, né? Tem que ser ângulos retos, certo? E agora, para o quadrado. Qual é a definição de quadrado que ele deu? Quadrilátero que possui os ângulos internos retos e os lados iguais. Muito bem. Muito bem. Então, o quadrado, né? Ele também vai ter ângulos retos, né? Ângulos iguais a 90. E ainda que todos os lados deles vão ter a mesma medida, né? São iguais. Então, tendo em vista isso, a gente pode afirmar que todo retângulo é um quadrado? Será? Porque, olha, o retângulo, ele precisa ter lados opostos paralelos. O quadrado também, lados opostos paralelos. Mas o quadrado, ele ainda tem uma definição especial, como tu disse, que ele precisa, né? Ele tem 4 lados iguais. Então, eu posso afirmar com isso, com o quadrado tendo 4 lados iguais, que todo quadrado é um retângulo. Por quê? Porque aqui ele tem todos os lados iguais, os lados opostos são paralelos e os ângulos são iguais a 90. Este lado aqui, ele tem lados opostos paralelos e ângulos iguais a 90. Ou seja, esse aqui tem uma característica um pouco especial, uma característica a mais, que também define ele como um retângulo, porque ele tem o que é necessário para ser um retângulo, né? Ele tem lados opostos paralelos e tem ângulos a 90. Só que ele tem ainda que os 4 lados dele são iguais. Por isso que a gente pode afirmar, então, que todo quadrado é retângulo. Porque Isso. além dos ângulos internos serem iguais a 90 e os lados opostos serem paralelos, ele ainda tem 4 lados iguais. Deu para entender? Mas nem todo retângulo é um quadrado, né? Isso. O quadrado Tá é bem. como se fosse um retângulo especial, mas nem todo retângulo vai ter essas características do quadrado daí. Isso, um retângulo especial. E qual seria a justificativa daí? Porque pergunta por quê, né? Daí eu tenho que botar a afirmação mais o porquê. Uhum. Daí tu vai botar, ó, que todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é quadrado, porque para ser quadrado precisa ter todos os lados iguais. E nem todo retângulo vai ter todos os lados iguais. Isso, e sempre quando a gente desenha um retângulo, tipo, a gente desenha um lado maior que o outro, né? Por isso que os lados deles, eles podem ter lados iguais, mas quando o retângulo tiver os lados todos iguais, ele é um quadrado, né? E daí, peraí, Isso. Ele é um retângulo quadrado também. acho que eu expliquei certo. Deu para entender? Deu sim. Entendeu? Tá. Então, talvez ficar mais fácil pra ti, ele pode fazer assim, usando esses mesmos desenhos pra ti não precisar fazer de novo. Pois é, né? Vou só usar uma caneta diferente. Isso. Talvez na D vai ter que pegar mais uma folha que tem bastante desenho na D. Bom, para a letra C, né, ele tá afirmando, ele tá perguntando se todo quadrado é um paralelogramo ou todo paralelogramo é um quadrado. E explicar por quê, né? A gente viu aqui que a primeira afirmação que a gente fez foi todo retângulo é um paralelogramo.
E agora a gente fez a afirmação de que todo quadrado é um retângulo, certo? Agora ele pede, então, todo quadrado é um paralelogramo? Vamos ver. Por quê? Para ser paralelogramo, a gente definiu que ele precisa de lados opostos paralelos. Aqui, a gente também viu que a gente precisa de lados opostos paralelos e, além disso, ângulos internos iguais a 90, né? Ângulos internos retos. E também que o quadrado, ele tem a característica especial dele de ter todos os lados iguais. Então, a gente pode pensar, digamos assim, a gente definiu que todo quadrado é um retângulo, certo? Só que a gente viu também que todo retângulo é um paralelogramo. Então, se este está dentro deste e este dentro do paralelogramo, né, dentro deste, a gente pode dizer que todo quadrado é também um paralelogramo, porque ele tem as definições, né, específicas de um paralelogramo, mas ele tem a característica especial dele, de ter ângulos internos iguais a 90, como um retângulo tem, né, e de 4 lados iguais. Deu para entender? Sim, essa aqui eu já consegui formar a justificativa. Ah, tá. O que que tu botou na Também. justificativa, Natália? Eu botei ângulos internos igual a 90 graus. E agora outra coisa que eu esqueci que ela falou. Não, mas é isso. Por exemplo, porque o, o paralelogramo, ele nem sempre vai ter todos os lados iguais e também nem sempre vai ter todos os ângulos internos igual a 90, assim como o quadrado, né? Então, por isso também que o quadrado sempre vai ser um paralelogramo, mas nem sempre um paralelogramo vai ser um quadrado. Mas sendo muito bem, Natália. Peraí, eu botei assim, tá? Ângulos internos 90 graus. E daí eu tenho que acrescentar mais alguma coisa. Tu pode botar que nem todo paralelogramo possui os lados de mesma medida, os lados iguais, mas o quadrado sim. Por isso que o paralelogramo não vai ser quadrado, mas o quadrado vai ser paralelogramo porque ele tem os lados opostos paralelos. Agora deu mais uma clareada? É que eu já tinha feito e daí não sobrou espaço para copiar a justificativa. Daí eu Ah, tô tá. tentando achar o espaço. Tu imprimiu a folha? Não, eu tô copiando no caderno mesmo. Ah, tá. Tu pode, tipo, lá no final, depois, mas adianta tu botar lá a letra C, continuação e escrever o resto da resposta. E a gente acha na correção daí depois.
Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Ah, tá. Sim. Deu um probleminha que desconectou. Essa daqui que eu tentei desenhar agora é sobre a letra D. E a letra D fala: todo trapézio é um paralelogramo, quadrado, retângulo e losango, ou todo paralelogramo, quadrado, retângulo e losango são trapézios. Por quê? Viu, Tony? Tu consegue desenhar pra nós também mais um quadrado e mais um retângulo? Pra ficar mais fácil de visualizar? Posso sim, peraí. Pode ser menorzinho mesmo, se for, acho que dá certo. Aí tudo junto. Enquanto isso, Natália, qual que é a principal definição para ser um trapézio? Quadrilátero que possui um par de lados paralelos. Muito bem. Então, o trapézio tem que ter um par de lados paralelos, ó, que é o que tu está desenhando. O paralelogramo possui um par de lados paralelos? Hein, Natália? Sim, eu acho que sim. Sim, muito bem. O paralelogramo tem um par de lados paralelos. O quadrado tem um par também? Sim. Sim. E o losango? Não. Não será? A gente tinha comentado lá na nossa primeira aula de retas que as retas paralelas também podem aparecer inclinadas. Então, será que ali no losango vai ter lados paralelos?
Ah, então sim. Sim, também. Claro, a principal característica de um losango é ser um quadrilátero que tem todos os lados iguais, mas eles também vão ter os lados opostos paralelos. E o retângulo? O retângulo também tem um par de lados paralelos? Lados opostos paralelos? Sim. Sim. Então, por essa definição, a gente pode dizer que todo paralelogramo, todo quadrado, todo retângulo e todo losango, como eles têm um par de lados opostos paralelos, então quer dizer que eles são sim trapézios. Porque para ser trapézio, como tu disse, ele precisa de pelo menos um par de lados paralelos, né? E todos esses outros quadriláteros que a gente viu aqui, todos eles têm pelo menos um, porque eles têm pelo menos um, né? Eles têm dois. Este tem dois, este tem dois, este tem dois e este também tem dois. Então, se eles têm dois, eles têm pelo menos um, né? Só queria falar Isso, também que aqui no trapézio, quando eu marquei ele, eu marquei um lado diferente do outro, né? Porque eles não são iguais como neste lado aqui. Tipo assim, ele é paralelo a esse e esta medida é igual a esta. Este aqui também. Eles são paralelos e onde os tracinhos são iguais, quer dizer que as medidas também são iguais, né? Então aqui no trapézio, ele vai ter um par de lados opostos paralelos, né? Que vai ter um. E só que a medida deles não vão ser iguais. Só por isso que eu marquei com aqui com um e aqui com dois. Certo? Deu pra entender? Sim. isso, como a Tony falou, o trapézio, propriamente dito, geralmente ele aparece como está no desenho da Tony. Ele vai ter uma base, que é essa linha de baixo, às vezes maior ou menor que, que a base de cima. Tá? Geralmente eles vão ter medidas diferentes. Mas, se eles tiverem medidas iguais, ele pode ser caracterizado como essas outras figuras que a gente viu que também vão ser trapézios. Mas o trapézio, propriamente dito, geralmente é naquela representação. Certo? Deu pra entender? Ficou alguma dúvida? Não, tudo certo. Certo? Mas será que eu Então posso tá bem. dizer que o trapézio vai ser um paralelogramo? Acho que sim. Vamos ver. Ó, o paralelogramo diz que tem que ter os dois pares opostos paralelos, né? Como está ali na figura. Só que o trapézio, ele tem que ter apenas um. Ele, ele, ele tem apenas um. Pode ver que no desenho ali, aqueles outros dois lados, esses aqui, eles não vão ser paralelos. Então, a gente não pode dizer que todo trapézio vai ser um paralelogramo. A gente viu antes que todo paralelogramo é um trapézio, mas nem todo trapézio é um paralelogramo. Não sei se eu ficou meio confuso, Não, não deu pra entender, sim. entendeu? Se ficar confuso, não tem problema, viu? Até às vezes a gente se confunde também, então. Mas que Isso, bom que tu tá entendendo. isso. A gente tá bem feliz que tá conseguindo entender como é que funciona. Tu tinhas dito também no início que tu só tinha visto o primeiro vídeo, né? Que tu tava vendo e completando sobre quadriláteros. E sobre triângulos tu ainda não tinha visto, né? Eu comecei a ver o de triângulos, mas eu tive que parar. Daí eu Ah, não sim. fiz. Tá.
A gente pode ir esperando tu terminar de assistir os vídeos pra, caso ficar alguma dúvida aí na parte do cinema, a gente até atender aqui na monitoria daí. A gente vai aguardando daí. Eu não sei o que fica mais fácil, porque o vídeo é um pouquinho comprido, né? Sim, são uns 10 minutos, né? A gente recomenda que tu assista o vídeo, assista, vá preenchendo. Daí, caso tu em alguma ali tu tenha alguma dúvida, que tu não entender alguma palavra, alguma coisa do vídeo, ou o vídeo ficar muito direto, daí a gente vai esperando pra entender. Ok, vocês vão ficar até que horas aqui? A nossa mentoria vai até às 13h30. Ah, vocês ficam aqui até as 3h30. Uhum. As Tá, mentorias, então eu vou sim. olhar o vídeo e daí daqui a pouco eu volto. Certo. Certo.